Um bom dia para quem possa estar assistindo. É, Hoje é dia 25/8 de 2020. São exatamente 8 horas e 34 minutos da manhã do dia 25. É uma terça-feira. E o objetivo desse vídeo é fazer um relato da vida de digamos, da rotina de um professor durante o período da pandemia. Eu separei esse dia específico para fazer essa gravação porque hoje eu tenho atividades em todos os ambientes de trabalho que eu estou atualmente, nesse momento. E aí agora pela manhã, o que nós temos é exatamente uma reunião com alguns colegas de trabalho para determinar alguns assuntos referentes à escola do estado onde eu atuo, né, no estado de Rondônia, no município de Ji-Paraná. E aí um dos motivos dessa pauta da nossa reunião vai ser um cronograma do Enem e uma opinião. A gente vai fazer um estudo sobre como é que possa ser umas novas postagens das nossas atividades no Classroom. Aí esse meu compromisso é a partir das 9 horas. Então aqui já tem o link. A nossa reunião vai ser através do Google Meet, onde vamos fazer uma interação com basicamente 7 integrantes, né, da nossa equipe da escola. E após disso, eu tenho à tarde uma aula com meus alunos dos segundos anos da Escola Alejandro, do município de Ji-Paraná, onde eu vou preparar essa aula ainda. E aí eu quero fazer a gravação do meu método de preparo. E à noite eu tenho uma outra aula que vai ser um cursinho preparatório do Enem. Então, espero muito contar com a participação de vocês, né? E aí vamos seguindo a linha. Agora são 10h56. Terminou minha reunião, tem em torno de uns 30 minutos. E aí, continuando a minha rotina de hoje, eu preparei para os meus alunos uma lista. São uma lista de 8 exercícios trabalhando com a função quadrática. Então, mais exercícios voltados à contextualização. Onde essa lista de exercícios eu vou passar ela com uma apresentação de slides, onde vai facilitar a minha aula que eu vou fazer com eles hoje à tarde, às 15 horas, uma aula síncrona, uma aula destinada aos alunos do primeiro ano da Escola Alejandro. Então, nesse caso, como eu já tenho a lista preparada, eu abri ele no Firefox, porque tem uma função dela que me facilita muito a elaboração das minhas aulas, a elaboração das minhas apresentações, que é a opção de capturar a tela. Então, eu uso essa opção, essa função do Firefox, que me facilita bastante. Então, aqui eu já tenho a apresentação pré-preparada, é o modelo que eu utilizo em todas as minhas aulas. Então, nesse caso aqui, o tema da minha aula. Então, aqui eu tenho a minha tela inicial, né, a minha apresentação, o título. E agora, essa daqui é o slide que eu tenho o hábito de colocar os exercícios em si. E aí o meu processo de colocar o exercício funciona da seguinte maneira. Eu gosto sempre de trabalhar com a imagem no maior tamanho possível, porque aí quando eu vou fazer a redução dela no slide, eu não tenho que perder a qualidade. Então aqui eu tenho o nosso exercício número 1, da mesma maneira que eu vou ter até o exercício de número 9. E aí, agora eu vou fazer a captura da tela desse exercício. Então eu faço o enquadramento da maneira que eu acho viável, né? No caso aqui eu vou copiar a imagem. E aqui na apresentação eu vou fazer o processo de colar. Então tá aqui a minha imagem, e aí eu começo a ajustar ele no slide da maneira que eu tenho preferência, da maneira que eu gosto de trabalhar. Bom, agora são 14h40, eu vou começar dentro de 20 minutos a minha aula programada, né, com os alunos do Alejandro. E aí eu quero mostrar para vocês como é que está, digamos assim, a minha bancada de trabalho para essa aula. Então, o que eu fazendo a utilização agora é... Então, eu tenho aqui no notebook, ali eu tenho os exercícios que vão ser aplicados no suporte. E aí,
Como material, eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Esse aqui foi um material que eu comprei em 2011, 2010 a 2011, eu não me recordo bem, e nunca utilizei. Então só comecei a fazer o uso dela agora nesse período. Então é um material que está me ajudando muito. E digamos que sem ele eu não conseguiria fazer as minhas aulas síncronas de uma maneira mais própria para o ensino-aprendizagem. Bom, nossa aula de hoje vamos continuar o estudo da função quadrática. E aqui eu separei alguns exercícios contextualizados, onde a função quadrática ela está dentro de algum contexto do nosso cotidiano. Nosso primeiro exemplo não é uma contextualização em si, mas eu só separei esse exercício porque eu quero trabalhar com vocês alguns exercícios de fixação envolvendo a questão da forma fatorada. Então, notem o seguinte, a expressão que define a função quadrática f de x, cujo gráfico está esboçado é. Então, ele me dá o gráfico, e a partir desse gráfico eu quero encontrar qual dessas expressões ou qual dessas funções me representa esse gráfico. E aí, alguns elementos característicos do gráfico da função do segundo grau é o seguinte: ponto por onde corta o eixo x. Vocês podem notar que essa parábola está cortando o eixo x em dois pontos. Nesse caso, ele está cortando no ponto menos 2 de x e no ponto 1 de x. Isso me remete às raízes. Então, de início, nós já temos que o x' ou x duas linhas, tanto faz, é igual a menos 2. E a outra raiz, o x duas linhas, é igual a 1. Outro ponto interessante para a gente é o ponto por onde a parábola corta o eixo y. Esse ponto está acontecendo exatamente em menos 4. Então, o ponto por onde a parábola corta o eixo y nos representa o coeficiente c. Então, nessa situação, eu tenho que o coeficiente c ele tem que ser igual a menos 4, que é o valor em y por onde a parábola corta o eixo y. E aí, se a gente observar a nossa função quadrática, toda função quadrática é escrita na forma de f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, eu já tenho o valor do meu coeficiente c, que ele é igual a menos 4. Então, algumas alternativas já é desprezíveis, já podem ser anulados, que é no caso da letra A, porque ele tem um valor do coeficiente c igual a 4 positivo. Mesma coisa a letra B, tem coeficiente c igual a... Letra B não, desculpa, a letra C. Tem coeficiente c igual a menos 2. A alternativa E, coeficiente c igual a menos 2. E aí, nós ficamos apenas entre duas alternativas, a alternativa B e a alternativa D. E aí, com isso, vamos para a nossa resolução. Como eu já tenho as raízes, eu posso representar essa parábola através da forma fatorada da função do segundo grau, da função quadrática. Então, a sua forma fatorada ela é escrita como f de x é igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. E aí, vamos fazer as substituições dos valores que nós conhecemos.